Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem também. Eu estou aqui gravando a nossa segunda aula da segunda semana, né, mais uma aula gravada aqui com áudio, né, e juntamente com o PowerPoint, que vai sobre o capítulo 3. Tá? Nós já tivemos a primeira aula do capítulo 3 e essa é a segunda aula sobre o capítulo 3, que nós vamos então dar sequência no nosso conteúdo. Tá bom? Bom, essa parte do capítulo ela é mais teórica, eu vou explicar alguns conceitos para vocês e depois vou propor alguns exercícios também bem conceituais, muito simples. Não tem absolutamente nenhum cálculo, dificilmente você vai ter algum cálculo para fazer nesses exercícios iniciais, tá bom? Bom, do que nós vamos tratar hoje? Nós vamos falar nessa aula sobre monômios. O que são monômios? Bom, olha só, tem uma definição aqui que está no seu livro, tá? Monômios são expressões algébricas que apresentam somente multiplicação, então preste atenção nisso, apresentam apenas a multiplicação entre números e letras. Tá? Entre um número e uma letra, ou várias letras, não precisa ser uma letra só, podem ser várias letras, mas só aparece a multiplicação entre eles. Além disso, os expoentes das letras podem ter expoentes, essas letras podem ter expoentes, só podem ser números naturais. Lembra que a gente estudou no início do ano os conjuntos numéricos, números naturais, números inteiros, números racionais, tá? Mas os expoentes das letras só podem ser números naturais. Então, se tiver uma expressão algébrica que tenha apenas multiplicação entre números e letras, tá? E essas letras, o máximo de expoente que ela tem são expoentes números naturais, com números naturais, então essa expressão é chamada de monômio. Eu sei que esse conceito é um pouco abstrato, é um pouco difícil de entender, por isso eu vou dar aqui alguns exemplos do que são monômios e do que não são monômios. Tá? Então são exemplos e contra-exemplos, tá? Para você conseguir distinguir bem, tranquilamente. Tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, aqui temos o exemplo de um monômio. Repara que esse primeiro monômio aqui, ele só tem um número, né, multiplicando aqui, e uma letra. Essa letra x está com expoente 2, e 2 é um número natural. Tá? Então, esse 2 está aqui no expoente não é considerado como um número, não é considerado como um coeficiente. É considerado a repetição da letra, é o x vezes x. Tá bom? Então, se o expoente for um número natural, igual aqui está acontecendo, não tem problema nenhum. 2x ao quadrado é uma multiplicação entre o número 2 e a expressão x ao quadrado. Tá bom? Então, está dentro da característica de monômio. Mais um. Olha isso aqui, 5a ao cubo sobre 4. Aqui parece ser contradição porque fala que só pode haver multiplicação e aqui parece que está havendo uma divisão. Mas não é bem a verdade. Por quê? Porque nós podemos categorizar, nós podemos classificar o número que está aqui na frente do a ao cubo como o número o número 5 sobre 4. Então, 5 sobre 4 é um número, é uma fração, mas é um número. E a parte da letra é o a ao cubo, que simplesmente é a vezes a vezes a. Mais uma vez, o expoente é um número natural. Não tem problema nenhum ser um número natural, assim como não tem problema nenhum o número ser uma fração. Tá bom? Vamos para mais um exemplo. Agora aqui, além de ser um número em cima com várias casas decimais, né, uma dízima periódica, 1,333, está dividindo por 17. Entretanto, pessoal, essa divisão de 1,33 né, periódico por 17 vai dar um número. E esse número, que vai ser o resultado de 1,33 sobre 17, vai ser multiplicado pela parte das letras, que é y elevado a 13. Então, a parte das letras aqui é somente o y, estou usando somente a letra y, e esse y está elevado a 13, que é um número natural, que seria y vezes y vezes y, 13 vezes repetida essa multiplicação. Tá bom? Então, todas essas expressões aqui, deixa eu ver se tem mais uma expressão aqui, são monômios. Essa última expressão aqui, que eu estou colocando do lado esquerdo, é a expressão né, menos e elevado a 6. Aqui, você pode pensar que não tem número, só tem letra. Mas esse menos aqui, olha, ele se refere ao número menos 1 que multiplica z elevado a 6. A gente não costuma escrever o número 1 na multiplicação, nem o menos 1. Você coloca só o menos z elevado a 6, que já quer dizer
que é o número menos 1 que multiplica z elevado a 6. Tá bom? Então, existe sim um número ali multiplicando a parte da letra, também chamada de parte literal. Tá bom? Vamos ver agora exemplos de que não são monômios, do lado de cá. Bom, essa expressão que você está vendo aqui, ó, 2x² mais 3x, ela só não é um monômio porque ela é composta de dois monômios. Então, ela não é um monômio, elas são dois monômios. Você tem o primeiro monômio aqui, 2x², separado pelo sinal de mais, um segundo monômio aqui, que é 3x. Então, essa expressão é formada por dois monômios. A gente pode chamar essa expressão de binômio, BI, né? Binômio, que se refere a 2, tá? Assim como se fossem 3, seria um trinômio, e por aí vai, até chegar no polinômio, né? Que é uma expressão geral para muitas expressões de monômios. Aí nós teríamos um polinômio. Mais um exemplo aqui do que não é um monômio. Repara que essa segunda expressão ela é muito parecida com essa de cá. Essas duas são muito parecidas. Por que essa primeira é monômio e essa segunda não é monômio? Justamente por causa do menos 3 que tem aqui em cima. Lembra que está escrito aqui, olha, nós falamos aqui, só pode ser número natural lá no expoente. Menos 3 não é um número natural, menos 3 é um número inteiro. E isso descaracteriza, né? Tira a característica da expressão ser um monômio, não é mais um monômio. Tá bom? Outro exemplo. Aqui ele é muito parecido com esse de cá, mas tem uma coisa que faz ele deixar de ser um monômio. Novamente é o expoente. O problema é que o expoente aqui, olha, é que ele não é um número natural também. Ele também não é um número inteiro, ele é um número racional, ele é uma fração 1/3. Né? Se não tivesse essa fração aqui em cima, se aqui em cima fosse só um número natural, não teria problema nenhum, a expressão seria um monômio. Mas do jeito que está, não pode ser considerado um monômio. E por último aqui, por que essa expressão não é um monômio se ela é tão parecida com essa de cá? Ela não é considerada um monômio porque lembra que o monômio só pode conter apenas multiplicações entre números e letras. Multiplicações entre números e letras. Neste caso aqui, está havendo uma divisão entre letra e letra. Tá? Eu não posso considerar o z⁻⁶ sobre x como uma única letra, nem como um único número. Então, eles são separados de forma que eu não consigo juntar e formar um único número. Eu não sei quem é x e não sei quem é z. Então, aí eu só posso tratar essa expressão como uma divisão. Essa fração, sim, é uma divisão entre duas letras diferentes, e eu não posso juntá-las. Não tem como juntar com uma única base aqui e repetir o expoente, por exemplo, ou subtrair o expoente. Não dá para fazer nada disso. Por isso que não é um monômio essa última expressão. Então, espero que já tenha ficado caracterizado para você o que é um monômio e o que não é um monômio. Vamos para a próxima tela, porque aqui nós vamos ver que um monômio ele é dividido em duas partes. O monômio ele tem partes diferentes para a gente classificar. Bom, as partes do monômio são, os monômios são compostos por um coeficiente, que é um número, a parte numérica que eu estava falando no slide anterior, tá? Um número qualquer. Aqui, pessoal, é número qualquer mesmo, tá? Pode ser número natural, pode ser número inteiro, pode ser número racional, e podem até ser os números que não são racionais, que a gente ainda não tratou deles, mas pode ser. Tá? E também vai ser composto por uma parte que é literal, uma parte que não é letra, né? Uma parte que é literal. Tá? A parte, uma parte literal é uma parte que são as letras, certo? Literal é disso, né? Literal significa formado por letras, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui nós temos os mesmos monômios que eu tinha mostrado na tela anterior, só que agora eu vou desmembrar esses monômios só para você caracterizar o que é a parte literal e qual é a parte do coeficiente. Pessoal, essa parte teórica ela vai ser útil quando nós formos fazer as operações com os monômios e que vai ser útil quando nós quisermos resolver equações maiores do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau. Então, essa parte é a base para uma construção algébrica maior que nós vamos fazer, tanto no 8º ano, como no 9º ano e no ensino médio. Então, apesar de ser um pouco mais teórica, ela é fundamental para a gente entender bem o que vem pela frente, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou repetindo aqui as mesmas expressões, os mesmos monômios anteriores, mas agora eu quero separar
essas expressões em coeficiente e parte literal. Vamos ver. No nosso primeiro caso aqui, olha, o coeficiente é só o 2, que é a parte numérica do monômio, e a 2 que está aqui. E a parte literal é o x ao quadrado. De novo eu repito, x ao quadrado é considerado somente letra, mesmo tendo esse 2 aqui em cima no expoente, porque esse 2 está representando a repetição de quê? De um número ou de uma letra? De uma letra, não é? Está representando a repetição do x. Por isso que ele é considerado como parte literal, parte de letra. Tá bom? No próximo, olha, eu tenho ali 5a ao cubo sobre 4. Qual é a parte do coeficiente? Qual é a parte numérica desse monômio? Fala aí, que eu vou esperar você falar. Vamos ver. Confere aí. A parte numérica, então, é 5 quartos. É uma fração. A parte numérica é toda essa fração, 5 quartos. Tá? E a parte literal é a parte da letra. A parte da letra é a ao cubo. De novo, aquela mesma explicação, né? O 3 que está aqui no expoente não é considerado um número, é considerada a repetição da letra A. Tudo bem? Vamos mais rápido agora aqui. Os outros têm a mesma característica, tá bom? Parte numérica aqui, só essa parte do 1,333 sobre 17, e parte literal, o y elevado a 13. E no último, a parte numérica, como eu tenho que expor, como eu tenho que explicitar a parte numérica, aí eu escrevo o número menos 1 aqui, olha. Porque quando eu junto os dois, multiplicando, não há necessidade de escrever esse 1, como aqui não escrevi, eu só botei o menos. Mas como eu quero separar a parte numérica da parte literal, eu tive que escrever esse menos 1 aqui. Tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente classifica monômios que são semelhantes de monômios que não são considerados semelhantes. O que são monômios semelhantes, então? Monômios que são chamados semelhantes são aqueles monômios que apresentam a mesma parte literal. Eles têm que ter exatamente a mesma parte literal. Ah, professor, e a parte numérica desses monômios? O que tem que acontecer? Nada. A parte numérica pode ser qualquer coisa. Então, dois monômios podem ter partes numéricas bem diferentes, mas se eles tiverem a mesma parte literal, quer dizer, as mesmas letras exatamente como está em um está no outro, então eles são chamados semelhantes. Vamos ver aqui alguns exemplos. Os mesmos monômios que eu já tinha colocado antes, e do lado de cá, alguns monômios que lembram, né, que têm características parecidas, mas só vão ser considerados semelhantes aqueles que são da mesma parte literal. Então, por exemplo, esse primeiro monômio aqui, dentre os monômios que estão do lado, na coluna aqui da direita, qual deles que é semelhante a esse primeiro aqui? Pensa um pouquinho aí. Vamos lá, vamos ver? Olha aqui. Por que o 2x ao quadrado é semelhante ao 5x ao quadrado sobre 4? Sendo que 2 não tem nada a ver com 5 sobre 4. Porque a parte numérica não interessa. O que importa é só a parte literal. X ao quadrado em um, x ao quadrado no outro. Então são semelhantes. Agora vamos ver esse de baixo aqui. E assim a gente vai passando, né, até chegar no último lá. Vamos ver o de baixo. 5a ao cubo sobre 4. Qual que é o semelhante deste monômio aqui? Olha lá. É o último que está aqui, né, 1,333, uma dízima periódica, mas que também termina com a ao cubo. Então eles são semelhantes porque têm a mesma parte literal, não importando a parte numérica, coeficiente. Próximo. Olha de quem que é semelhante esse 1,33 sobre 17, y elevado a 13, ao menos y elevado a 13. Todos dois têm a mesma parte literal, y elevado a 13. E por último, o menos z elevado a 6 é semelhante ao menos z elevado a 6 sobre 6, né, que tem a mesma parte literal também, menos z elevado a 6. Aliás, a parte literal é somente o z elevado a 6. Nos dois tem a mesma parte literal, que é o z elevado a 6. Pronto, essa é a parte teórica inicial aqui. Agora eu vou propor para vocês alguns exercícios, algumas atividades que são importantíssimas que você faça, que sejam feitas, tá, para você confirmar, né, o aprendizado dessa parte inicial aqui, tá bom? Vamos para a próxima tela. A sua atividade, então, vai ser dividida em duas partes. A primeira parte está no seu livro, tá? Estou indicando aqui que você primeiro faça uma leitura de uma página só, que é reforçar o que eu acabei de falar aqui, mas o livro vai ter uma linguagem mais técnica, é importante você se habituar com isso também, tá? Então faz a leitura
da página 87, por favor, e depois você vai fazer os exercícios da página 88. Quais exercícios? Pessoal, todos. São exercícios super rápidos, né? Exercício de falar quais expressões são monômios, quais não são, qual é a parte literal, qual é a parte do coeficiente, quais são semelhantes, quais não são semelhantes. São muito rapidinhos. Então, todos os exercícios da página 88. Faça esses exercícios no seu caderno, tá bom? Faça no seu caderno, não faça no livro. E uma segunda parte, essa segunda parte, eu lembro a você que essa segunda parte ela precisa ser feita e enviada porque ela vai ser contabilizada como a sua presença, a sua frequência. Durante esses dias que nós não estamos tendo a aula presencial, o envio dessas atividades está sendo computado aqui em cada disciplina como uma presença, como se você então tivesse participado de uma aula não presencial. Tá? Então você está confirmando a sua presença. Então é muito importante que você faça isso. Tá bom? Como é que você faz para acessar? Você clica nesse link que está aqui embaixo e você pode copiar também esse link, né, e colar numa página nova e abrir, mas não esqueça de enviar as suas respostas. Não é só abrir, tá bom? E responder no seu caderno. Você tem que enviar, porque eu só vou receber se você enviar. Eu peço que você preencha lá o seu nome, a sua turma, para eu conseguir identificar mais facilmente, tá bom? Porque eu vou receber resposta de todas as turmas, de todos os alunos. Então, se você enviar seu nome completo e a sua turma, vai ser mais fácil de achar aqui o seu nome na chamada, tá bom? Eu espero que você continue estudando, não perca o foco, não perca o ânimo e se protegendo, se cuidando, tá bom? E espero ver todos vocês em breve. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.